Chegamos à revisão da aula 50. Então agora nós vamos observar aqui como é que se dá esse processo da criação do Estado de Israel e a luta pela criação do Estado palestino. Nós estamos em nossa última aula que fala sobre esse conflito, é a segunda aula que fala sobre conflitos árabes. Para nós entendermos como é que ali no Oriente Médio, e principalmente essa aula, ela tirou exclusivamente para que nós possamos entender sobre Israel e Palestina, como esses dois povos, que eram povos irmãos, entraram em ebulição, entraram em conflito. Na tela para vocês, porque eu sou o professor Beto e estarei com vocês aí fazendo essa revisão dessa nossa aula, o mundo contemporâneo e o Oriente Médio. A aula nós começamos a analisar o Acordo de Paz de Oslo. Pessoal, aqui se pensava que tudo estaria resolvido. Aqui se envolvia o primeiro-ministro, Rabin ali, o primeiro-ministro de Israel, e aqui Yasser Arafat, palestino, mediado pelo presidente norte-americano. Então aqui se acreditava que um acordo de paz iria ser firmado. O que acontece? Um extremista israelense que não queria um acordo de paz vai assassinar o primeiro-ministro. Isso novamente chega a estaca zero. E o Acordo de Paz de Oslo, ele cria a autoridade palestina, levando Yasser Arafat como líder dessa autoridade palestina. Qual era o papel dessa autoridade palestina? Seria uma autoridade que ela iria gerenciar, governar a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que era o território que tinha ficado palestino. Atualmente, a maior parte dos palestinos israelenses concordam que a Cisjordânia e a faixa de Gaza deve constituir o Estado palestino. Só que não adianta concordar sem firmar um acordo final ali. Uma nova intifada é organizada no ano de 2000. Ariel Sharon é elevado ao cargo de primeiro-ministro de Israel e invade novamente a Palestina. Ariel Sharon, além de invadir a Palestina, é ele que começa a construção do muro na Cisjordânia. Ele manda edificar essa cerca na Cisjordânia para evitar novos atentados de homem-bombas, atentados terroristas contra Israel, que era uma forma dos palestinos revidarem da perda do seu território. Então nós temos aqui uma barreira, um muro é criado na região da Cisjordânia para dividir o território palestino do território judeu. Foi idealizado por quem? Ariel Sharon, que justificava a construção do muro, que era uma zona de segurança para os judeus. Mas isso todos acreditam que hoje é mais um empecilho que propriamente uma vantagem, esse muro. Mais empecilho do que vantagem. Que nós temos aqui, ó, antigo território palestino, era toda essa região aqui. Quando é criado, em 1947, o Estado de Israel, nós temos o território palestino ficando essa região. Aqui ele já perdeu em 67. Aqui já diminuiu a faixa de Gaza em 67. E aqui começa a Cisjordânia diminuir também como território palestino. Hoje, os palestinos tentam sobreviver aqui dentro da Cisjordânia, em algumas regiões que já estão sendo também ocupadas pelos israelenses, e dentro dessa faixa de Gaza, que se vê reduzida aqui, perdendo até a sua saída para o mar. Então, eles precisam ser definidos aí como um território. Mas, agora com vocês, faço a atividade, que eu já volto para corrigir ela com vocês. Bora lá, fazendo. Chegou na hora da nossa atividade. E a hora da atividade é a hora de a gente tirar algumas dúvidas. O professor manda aquela pergunta que vocês têm, que fica alguma dúvida sobre essa pergunta. Estamos aqui, disponível a tirar essa dúvida com vocês.
nessa atividade? Porque na tela de vocês é hora da atividade. E a gente já começa pela primeira questão aí, ó. A primeira questão ela fala assim, ó. O Muro de Israel é um projeto cuja execução iniciou no ano de 2002 e que pretende se colocar como uma barreira entre o território árabe e a região da Cisjordânia e o território judeu, representado pelo Estado de Israel. Esse muro foi idealizado por quem? Nós já falamos. Pelo advogado extremista Abu Abdul Hamas, pelo presidente em exercício do Egito, Youssef Oualba, pelo então primeiro-ministro de Israel, já falecido, Ariel Sharon, pelo líder palestino Yasser Arafat, pelo primeiro-ministro Yitzhak Rabin, vamos lá, começando assim. Primeiramente, vamos falar de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin e Yasser Arafat são aqueles dois que estão apertando a mão ali, selando um acordo de paz com a presença do Bill Clinton, que era o presidente norte-americano. Não são eles que mandam construir o muro, nem o Yasser Arafat, nem o Yitzhak Rabin. Não são eles. Mas entra um outro primeiro-ministro, depois na sucessão, entra um outro primeiro-ministro que esse sim acha interessante construir um muro que dividisse o povo palestino do povo israelense, para evitar que seria... Qual foi a grande desculpa do muro? Seria uma zona de segurança. Uma zona de segurança. Seria criada aí em 2002, a partir de 2002, a construção dele, como uma zona de segurança. Hoje já se tem, até internacionalmente, movimentos para que pare a construção do muro. Ou até que derrube o muro para que não haja esse conflito. Mas para que tenha isso, seria interessante as organizações internacionais criarem o Estado palestino. Então, a resposta correta é daí a letra na tela para vocês. É justamente a letra, cadê? Aparece aí a letra C. A letra C, pelo então ministro israelense já falecido Ariel Sharon. Vamos para a próxima aí. A próxima fala sobre o Acordo de Paz de Oslo de 1993. Criou o papel da autoridade palestina, liderada por Yasser Arafat. Esse acordo teve apoio dos americanos e do presidente George W. Bush, Barack Obama, Trump, Richard Nixon ou Bill Clinton. Quem era que estava nesse acordo de paz? Era George W. Bush, pai ou filho? Bush pai, Bush filho? Tinha lá? Não, nenhum dos dois estavam dentro desse acordo. Barack Obama também era um dos grandes defensores da paz, mas ele não estava dentro desse acordo. Trump, se ele fosse lá, ele queria era o confronto de que o acordo não seria ele, não. Richard Nixon, aquele que caiu, que foi caçado, que teve o escândalo do Watergate lá com Richard Nixon, também não. Mas o presidente que estava do acordo era o Bill Clinton. Bill Clinton, ele vai intermediar esse acordo porque ele estava tentando dissipar o confronto que estava tendo ali no Oriente. Para os norte-americanos, é interessante que ambos os países se tornassem aliados deles. Então, ele vai ser o grande mentor desse acordo. Yasser Arafat começa a ter voz, enquanto autoridade palestina, começa a ter voz dentro da ONU. Começa a brigar pelo Estado palestino. E Yasser Arafat, ele vai ter um avanço muito grande, só que a briga do Hamas, a briga interna ali dentro, não vai afastar cada vez mais a criação, o reconhecimento desse Estado palestino. Então, na tela para vocês, que a resposta correta é justamente a letra, na tela para vocês, é justamente a letra
e Bill Clinton. Terceira aí. Em 2001, é elevado ao cargo de primeiro-ministro de Israel. Invade novamente as terras palestinas e começa a edificar uma cerca na Cisjordânia para evitar novos atentados de homem-bombas. Uma nova intifada é organizada para combater o Estado de Israel. Nós estamos falando de quem? De Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, Simon Peres, Ehud Barak, Golda Meir. Nós estamos falando de quem? Novamente, nós estamos falando de um primeiro-ministro que ele tem uma projeção internacional muito grande, mas que ele alimentou muito o conflito entre israelense e palestino. Esse muro que foi construído era uma resposta clara ao povo palestino de que ele não estava muito preocupado em fazer um acordo de paz. Ele queria fazer uma segregação, queria fazer uma separação entre esses dois povos. Então, começa um processo conflituoso interno dentro, e aquele líder, que seria um líder de um Estado que já existia, poderia ser ele o diferencial para a criação do Estado palestino, mas não. No governo dele, e como ele já faleceu, governo passado, governo dele, os confrontos vão aumentar dentro desses dois povos. Não entram dentro de um acordo, não entram dentro de um entendimento. Atentados, bombas, condição, contra-ataque, bombardeios, tudo isso vai acontecer dentro dessa região. Nós estamos falando dele. Quem é ele? Na tela, ele é justamente Ariel Sharon. Vamos lá para a nossa última questão? A última questão, hora do Enem. Hora do Enem, chegou a hora do Enem. Vamos lá, é a número 4. A chegada do poder em 2006 e a nomeação de um primeiro-ministro do partido, a Autoridade Nacional Palestina, ANP, levou a presidente da Autoridade Nacional Palestina a ameaçar dissolver o parlamento e antecipar as eleições. Foi a gota d'água que faltava para o copo transbordar. Deu-se início a um sangrento conflito entre os que apoiavam Jesus e Lehen, Abraut e Ali Yaron, Saul Charlie e Brit Olam, Fatah e o Hamas, Erek, Hadash, Yaques e Araili. De que nós estamos falando? Pessoal, um confronto grande, se não, eu costumo dizer, se não bastasse um confronto externo entre israelense e palestino, nós temos um confronto interno. O Hamas e o Fatah. Nós sabemos que, eu já falei para vocês na nossa aula, que nem todo árabe é da mesma denominação ali, acreditam em Maomé e tudo, mas eles têm dentro deles os seguidores de Maomé, direto de Maomé, da família de Maomé, e outros que acreditavam que aquelas pessoas que acompanharam Maomé que poderiam dar sequência ao reino de Maomé. Por isso que se formam os xiitas e os sunitas dentro desse contexto do Islã. E isso causa um confronto também internamente. Internamente, os palestinos não conseguem se entender. Isso causa um conflito muito grande.
principalmente por esses dois extremistas, o Fatah e o Hamas. Eles chegam, em determinado momento, eles tentam até fazer uma união, mas não conseguem. O confronto é grande. Então, por isso que a questão correta daí é justamente a letra na tela para vocês. Na tela para vocês é a letra D, o Fatah e o Hamas. A chegada do poder em 2006 e a nomeação de um primeiro-ministro do partido, a Autoridade Nacional Palestina, levou o presidente da ANP a ameaçar dissolver o parlamento e antecipar as eleições. Foi a gota d'água que faltava para o copo transbordar. Deu-se início a um sangrento conflito entre os que apoiavam o Fatah e o Hamas. Começam a brigar entre si, começam a entrar um conflito grandioso. E aqui nós vimos confronto na Chechênia, confronto na Caxemira, confronto no Oriente Médio, confronto na América Latina, confronto em Israel, entre israelense e palestino, questões territoriais, questões políticas e questões religiosas. São os principais temas desse confronto, e questões econômicas, é claro. As guerras que são travadas, ou ela tem geralmente essas vertentes. Se você observar no processo histórico, elas têm essa vertente. Mas quando nós iremos chegar a uma paz generalizada? E a nossa aula a de hoje termina aqui, falando para vocês. Precisamos fazer uma viagem na história para nós entendermos de onde surgem esses conflitos, como esses conflitos podem ser resolvidos, o que a história tem para nos falar de resposta para solucionar esses conflitos. E eu fico com vocês por aqui, espero vocês numa próxima aula. Até lá.